Como diz o meu querido arcebispo primaz, Dom Eduardo Farias, as pessoas que se manifestam a partir do povo, da comunidade, sobre a fé, sobre o Evangelho, também ao falarem e ao agirem, são palavras de salvação. São o Evangelho se manifestando. Portanto, antes de começar sequer a vinheta e logo após a reflexão do Evangelho, deixa-me agradecer profundamente a uma mulher, mãe, batalhadora, lutadora, incansável, educadora, culta e preparada. A minha irmã, minha companheira, professora Joyce Rodrigues Cabral. Vejam aí e escutem também o que ela comentou sobre a reflexão do Evangelho do domingo passado, o terceiro domingo da Páscoa. Ela digitou assim: ninguém toca meu coração desenhando em palavras o Jesus amoroso e sábio, como você faz, meu querido Dom Orvandio. Todo o amor, toda a gratidão e toda a força a você. Não preciso nem dizer da minha gratidão, porque ela sabe o quanto eu sou agradecido por expressões tão afetivas, tão ricas, tão evangélicas, de tanta intensidade espiritual como esta. Por valorizar um trabalhador, por valorizar um pastor, por valorizar um irmão na luta. E aproveito o comentário da minha querida irmã, companheira e amiga que eu conheço pessoalmente, aqui de Goiânia, professora Joyce. Eu tomo essas palavras como incentivo a vocês também, para comentarem, compartilharem as reações de vocês, o que vocês sentem diante do Evangelho de Jesus. Jesus palestino, o Jesus revolucionário, Jesus lutador, como mais uma vez nós refletiremos neste vídeo. E também aproveito para pedir a vocês que, sob o exemplo da professora Joyce, que faz isso cada vez que ela assiste a reflexão, dar likes aqui. Quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Comentem aqui como a professora Joyce. Deixem os rastros de vocês, as marcas de vocês, as contribuições de vocês, para ajudar a alavancar esta reflexão pelo YouTube. Eu soube que em cada like o YouTube entrega para 3 pessoas este comentário, esta reflexão. E aproveito também esta mulher que é mãe, que é fonte de vida, de proteção, de carinho, de solidariedade, de amparo dos seus filhos, para que, à luz de tanta solidariedade, se saúde as mães, não do ponto de vista do incentivo comercial, mercadológico, não do ponto de vista do consumo, mas do humano mais profundo, mais caloroso, mais amoroso que estas mulheres sabem demonstrar. Aqui no edifício onde eu moro, escutei nessa semana uma mãe dizendo para o seu bebezinho de sexo masculino de 3 ou 4 meses: onde está o meu filhinho amado, aquele que eu admiro, aquele que é muito da mamãe e tal. E quanto carinho ela despejou ali, sem ela saber, e talvez nunca saberá. Eu escutei e guardei o carinho também para mim.
Logo após a vinheta, voltaremos à reflexão do Evangelho com base no Evangelho de Jesus Palestino, que hoje, casualmente hoje, quando eu gravo esse vídeo, bem atrasado pelas atividades que tive, inclusive com médicos e tal, nessa semana, o Evangelho de Jesus Palestino, de São João, capítulo 10, do versículo 22 ao versículo 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas com um compromisso de seriedade. E nesse sentido, aviso que este Evangelho de São João tem uma visão muito especial de quem foi Jesus, de quem é Jesus para nós hoje. É da comunidade de João que brota como se fosse uma poderosa cachoeira o Evangelho que serve de base para a nossa reflexão hoje. Como todo o Evangelho de João. A comunidade de João, depois do primeiro século, lá pelos 100 anos, 120, da nossa era, vivia uma profunda crise. Crise que vinha de fora da comunidade, se espalhava por dentro da comunidade, desagregava pessoas, afastava pessoas, esfriava pessoas, mas desafiava outras para que elas se levantassem na compreensão de quem era Jesus. Essa comunidade viveu dentro dela mesma também como influência externa, mas também se tornando interna nas relações entre os membros da comunidade, entre os eclesianos e as eclesianas dessa comunidade, essa assembleia pequenina, judeus que se convertiam e queriam que prevalecesse a sua expectativa do Messias como um juiz, como um legalista, como um general, como o que viesse libertar o povo de Israel do domínio, agora nesse caso romano, já que tinha vivido sob o tacão de outros impérios. Estes irmãos e essas irmãs que vinham do judaísmo queriam, por exemplo, aplicar detalhes das suas leis aprendidas lá, daquela experiência religiosa falida que já ia para a poeira. Também recebiam pessoas que vinham do ambiente não judaico, não religioso, mas do ambiente que alguns chamam de pagânicos, ambiente pagânico, esse rico de divindades, rico em culturas diversas, para dentro da comunidade, e queriam que as suas visões trazidas de lá se impusessem na comunidade. Também aquela doutrina docetista que dizia que Jesus era de duas naturezas, uma espiritual e outra humana, e que a que foi crucificada foi a humana, e que a espiritual nada sofreu, nada sentiu. Doutrina herética, doutrina condenada depois pelos concílios. Enfim, havia muitas lutas internas, muitas brigas, que eram incentivadas de fora para dentro e depois instaladas, enganchadas, como se fossem em cabides dentro da comunidade. Então era preciso saber recorrer, através dessa catequese, do querigma, do ensino do Evangelho, quem era Jesus. Como se pode entender Jesus aqui e agora? No meio de todos esses conflitos, e ainda
as largas perseguições por parte do Império Romano, que continuava ativo, embora decadente. Séculos depois ele caiu totalmente, mas nem o Império cai sem devastar o máximo que puder na tentativa de se salvar e sobreviver. Essa comunidade sentiu isso. Então, era preciso atualizar Jesus, compreender Jesus. Este evangelho buscou lá, enquanto era apresentado, estudado pela comunidade, lá no ministério, na fase final de Jesus, como Jesus se comportou no meio da crise, dos conflitos, dos embates, dos bate-bocas, dos dedodurismos, dos sacrifícios de vidas. E aí descobriram Jesus lá, no templo de Jerusalém, no momento da reconsagração do templo. Uma reconsagração que para o Evangelho de João, para Jesus, não tinha mais nem importância. Porque se reconsagrar para acentuar, reatualizar a limpeza do templo contra os ídolos, contra as invasões pagânicas, segundo queriam aqueles que reconsagravam o templo, na verdade, tudo que era de pior era praticado a partir do templo. E se despejava para fora, através dos fariseus, através dos saduceus, através do rabinato, dos rabinos, através de toda a propaganda que faziam para submeter o povo à escravidão. E lá, quando cercado pelos fariseus, no templo, Jesus caminhando daqui para lá e de lá para cá, nesta festa importante no inverno daquele ano, queriam que Jesus se ele era de fato o Messias, falasse claro, fosse transparente. Tu és o Messias, diz logo quem és, se és ou não és. E Jesus, despreocupado com dar respostas assim, tão rápidas, para quem tinha dificuldade de entender, ele disse: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Meu Deus do céu, quanta coisa que a comunidade joanina, a comunidade do discípulo amado aprendeu e nos ensina. Primeiro, que o lugar da demonstração de Jesus, sempre e eternamente, é aquele onde as suas obras são listas. E João descreve muitas obras de Jesus, e quem quiser entender algumas que eu já mencionei, veja ou reveja a reflexão do domingo passado, e verá que quando João termina o Evangelho, diz: e muitas obras Jesus realizou. Mas se eu fosse escrever sobre todas elas, não haveria espaço no mundo para todos os livros que precisariam ser escritos. O lugar de Jesus é nas obras. O lugar de Jesus é na prática. O lugar de Jesus na prática e nas obras é no meio do povo. Porque é lá que ele realizou as suas obras. Não é um Jesus abstrato. Não é um Jesus romântico. Não é um Jesus acrisolado no coração, feito de puros gestos, gritos, enfim. Mas o Jesus das obras. Interessante que muitos que lutam pela transformação da sociedade, a primeira coisa que eles veem em Jesus são as suas obras.
Estas obras, no entanto, elas não esgotam o próprio Jesus, que mora nelas, que se realiza nelas, que se encarna nelas, que se radicaliza nelas. Não, Jesus é muito maior mesmo do que suas obras. Mas é preciso crer nele. E para crer nele, coisa que os fariseus, que aqueles que o cercaram, que o pressionavam, e que até ameaçaram apanhar pedras para ali mesmo já se acharem legitimamente respaldados para matá-lo já naquela hora. Não precisar de cruz, de julgamento, mas já mata agora. Ali, Jesus disse que era preciso crer. E eles não criam. Eles tinham leis, eles tinham rituais, eles tinham cultos, eles se baseavam no enorme templo que reconsagravam anualmente, porque afinal no passado mesmo o templo foi resultante de uma luta dos macabeus, muito importante e revolucionária, que expulsou o império, mas que depois virou sede do parasitismo, da traição, de um culto vazio, de holocaustos cheios de sangue de animais, e que não tinha uma... Isso não era base para a fé, porque aprisionava Deus como se ele pudesse ser amarrado ali ao pé do holocausto. Não. Eles não criam. Porque crer é logo se engajar, é logo se comprometer, é logo se envolver naquilo que Jesus chamou de rebanho, de minhas ovelhas, a comunidade, desenvolver um espírito absolutamente pleno, intenso de obras e de vida, como Jesus fazia. E ele chegou a dizer, através da pena usada por João, que obras muito maiores fareis. Mas é preciso crer, e é preciso se comunitarizar, é preciso desenvolver esse poderoso potencial que se chama koinonia, coletivo, união profunda uns com os outros, mesmo que seja para debater, afinar tudo até compreender, enxergar Jesus nas obras. É preciso crer, e esse crer nos leva a ultrapassar as obras até realizadas por Jesus e que hoje não podem ser repetidas e copiadas, mas têm que ser traduzidas e ampliadas. Mas Jesus é além das obras que implicam em fé. E a fé tem uma base, ela não é individualista, ela não é internalista, ela não é subjetivista, ela não é de uma espiritualidade sem chão, sem realidade, sem comunhão, sem fraternidade. Não é. A fé tem tudo isso que se vê aqui. E se vê Jesus realizando o seu messianato nas obras, através das obras, realizando intensamente obras. Repito, João é pleno do relato de obras de Jesus, obras impressionantes, que chocam, chegam a levar a gente a se perguntar, mas será que pode acontecer uma coisa dessa? Jesus fez obras, muitas obras. E estas obras se amparam no Pai. Num Pai que precisa ser escutado. E aí, como mais adiante, principalmente mais adiante, ao escutar o Pai, através da boca de Jesus, que declara que ele e o Pai são uma só pessoa, são um só, nos encontramos no terreno do chamado êxodo, da libertação da escravidão, da miséria humana, da indignidade humana, da submissão humana, da escravização humana ao máximo que o ser humano pode aguentar. E muitos não aguentaram. Quando, pela boca de Moisés, se diz, como Deus mesmo falando, escutai, ó Israel, o vosso Deus.
Israel aqui não tem nada a ver com esse que está aí, sionista, bombástico no sentido de que se relaciona a partir das bombas, dos bombardeios, da morte, do roubo, do saque. Não, não é isso aí. É o Israel, povo de Deus, em processo de libertação. Escutar o Pai através de Jesus é abrir espaços internos entre os vários ruídos intensos que escravizam, que dizem, não é bem assim, esse Jesus de vocês não é bem como vocês pensam, ruídos que vêm, nada de obras, não temos que ter uma experiência interna só para cada um. Esses ruídos todos são afastados quando abrimos os ouvidos, e não só esses ouvidos aqui, com uma orelha de cada lado do crânio, mas os ouvidos profundos da racionalidade, da consciência, da subjetividade, da internalidade, que a Bíblia chama de coração. Para não ouvirmos mais os ídolos, para não ouvirmos mais os senhores que escravizam, para não ouvirmos mais a acomodação, para não ouvirmos mais a desumanização e achar que é normal, para não aguentarmos mais ouvindo os gemidos dos que sofrem e acharmos que é assim mesmo, cada um vive do jeito que pode. Não. Ouvir, ó Israel, o Senhor vosso Deus, e Yahvé, o Deus libertador, é ouvir um novo projeto de vida que nos faz transformação na realização de obras como Jesus realizou. Então, é isso, meu irmão, minha irmã. 3 coisas aqui. Primeiro, é que é preciso encontrar Jesus nas obras. Ler os evangelhos, os 4, mas aqui agora a base é em João. Ler quantas obras Jesus realizou em nome do Pai. Ele mesmo como Pai, como Filho, como Messias, como Salvador, como Libertador, como Humanizador, como construtor de uma nova civilização. Segundo, é preciso crer, isto é preciso se comprometer com este Jesus e seu projeto, as suas obras. Irmos além, transcender esse momento para encontrarmos com este Jesus. Terceiro, esse Jesus que é o Pai. E Pai aqui tem 2 sentidos. O Pai que é o Criador, o gerador de tudo e de todos. O gerador do próximo natureza não racional. O criador da natureza racional, o ser humano, o nosso próximo, nosso irmão, nossa irmã. Pai que é intensamente criador, não para de criar. Como Jesus disse, aqui em João mesmo. Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Sem parar. E, por último, crer é fazermos a comunidade, é nos organizarmos juntos, sem discussões com base em alicerces de areia, porosos, fluidos, mas com base no que indica este Jesus encontrado por São João para explicar como é que ele deveria ser, aqui e agora, hoje. Então, vem aqui que eu quero concluir contigo, te dizendo o seguinte: olha, infelizmente o Ocidente latifundiário, o Ocidente colonizador, o Ocidente imperialista, o Ocidente desumano, aceitou o cristianismo. Tanto que durante a ditadura militar no Brasil, propagavam a moral e os bons costumes ocidentais cristãos.
Eles falaram certo, cristãos. Se apegaram ao cristianismo, construíram templos, inclusive refogados a ouro. Construíram até universidades para manipular o conhecimento. Construíram culturas à sua imagem e semelhança, mas se afastaram de Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. Temos um cristianismo ocidental que hoje até muda um pouco a nuance, com características populares, mas não tem Jesus. Tem empresas, tem negócios, tem dízimos, tem dinheiro rolando, tem uma série de coisas que servem aos interesses do mercado e do capitalismo, mas não servem a Jesus. Se afastaram de Jesus. Se afastaram de Jesus. Um conclave para escolher um papa é cercado de uma mídia do mercado tentando impor, não é esse que nós queremos. Cercado pelo império que manda os seus agentes a fazer pressão. Porque a sensibilidade maior hoje é para o cristianismo antiscolonizador, bárbaro e hoje imperialista e destrutor, cancelador da nossa fé. Esse é o nosso impasse. Voltarmos a Jesus. O Jesus das obras. O Jesus do encontro. O Jesus do diálogo. Como este que está dentro do templo de Jerusalém e vence pelo diálogo. Vence pelas obras. Vence pela afirmação de fé. Vence dizendo, olha, vocês não pertencem ao meu rebanho, porque estas pessoas que pertencem à minha comunidade, que é ao meu povo, elas me ouvem. Escutai, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus. Elas me ouvem. E elas se comprometem comigo. Vocês não. Esse é o nosso impasse hoje. Não dá para juntar Jesus com esse cristianismo de igreja neoliberal, de igreja reacionária, de religião dos sacerdotes que se curvam perante o ídolo de pés de barro. Pés que pisam, pés que massacram, pés que sangram, pés que matam, pés que cancelam, pés genocidas, pés da guerra, sobretudo pés da injustiça que destrói a paz. Eis aí, meu irmão, minha irmã. Estou querendo acertar. Eu, Orvandil Moreira Barbosa, quero acertar. Quero este Jesus das obras. E quero este Jesus por detrás das obras. As obras são como um sacramento, como uma transparência deste Jesus que se mistura com elas e nelas se manifesta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.